dando continuidade aqui, conforme a gente tinha se organizado, te pedir para comentar um pouco a sua vivência, o seu trabalho de professor, né, o seu trabalho como orientador de pós-graduação, e você preferir falar desse tema aí. A orientação, para mim, é um indicativo como estão os professores do centro, universidade, departamento, etc. Não? Porque eu acho que dá para avaliar uma pós-graduação a partir das próprias orientações. Né? Você, na hora de participar de uma banca, dá para perceber muitas vezes, de uma forma evidente, que a orientação foi muito capenga. Desde a organização da tese, os capítulos, enfim. Isso, sem dúvida. E eu fiquei muito chocado quando comecei a orientar na Fiocruz, né? Eu já tinha orientado muito na Getúlio Vargas, não? E foi a mesma coisa, não? E eu acho que essa é uma questão que sempre se coloca na pauta, ou habitualmente se coloca na pauta das pós-graduações, mas se carece de uma discussão para valer. Porque, para mim, a orientação exige um trabalho de artesanato. É um trabalho artesanal, né? Em que você pega a matéria bruta, com perdão da palavra, não? E vai transformando, e vai se transformando você, e vai se transformando, orientando, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vou citar aqui alguns casos, mas está presente aqui Jorge, e ele poderá falar, não, do que viveu, não, em todo esse período. Não? Para mim é uma grande satisfação orientar. Alguns colegas reclamam que o trabalho é chato, que não tem tempo, que tá. E para mim é uma satisfação orientar e, sobretudo, ver o resultado da orientação. Que você pega um aluno interessado em avançar, em se capacitar, não? E juntos vão construindo, vão discutindo, vão avançando a partir do mundo do aluno, não? A partir do tema do aluno, não? Sobretudo na medida em que o processo avança, não? E que chega a um desfecho positivo, encontrar que esse aluno é outra pessoa, para mim, não? Esse aluno, enfim, tem condições de enfrentar concursos, de fazer assessoria e demais, não? Dependendo da situação. Não? E é muito gratificante você ver que pegou um aluno interessado, passar, defender a tese e pouco tempo depois fazer um concurso e passar nesse concurso. Quantos alunos eu tenho, não? Que são professores universitários hoje em dia. Não? E isso é muito bonito, muito gostoso e gratificante, não? Muito gratificante. Não? Porque você vê que são seres humanos que você deu alguma contribuição significativa na vida deles. Não? Eu acho que esse é o ponto de partida. Eu poderia citar exemplos, mas a Simone Mendes Lima, não? É hoje em dia uma professora da UF, grande professora, e que quando a conheci era o marido de um aluno que andava pela ENSP, não? Era a esposa dele, e ela não tinha tido experiência maior na área acadêmica.
E fomos entrando, pero foi um trabalho lento de anos, não? E o Brandt, a mesma coisa. Eu conheci ele fazendo parte da banca de mestrado na Federal de Minas Gerais, quando vi a orientação que tinha tido de pessoas que são referência em saúde do trabalhador e demais. Enfim, fiquei um pouco chocado e quando questionei, eu não falei nada com ele, mas ele apareceu na minha sala um dia pedindo se queria orientar o doutorado. Não? Enfim, um pouco todas essas... Tenho muitos exemplos para contar, não? Mas isso é o que daria como introdutório. Não? Tem aqui um senhor aí, um jovencinho, não? Luiz Henrique, que vinha fazer a tese comigo com um tema pomposo, grandioso e demais. E eu, cara, entra na real. E entrou para valer, não? Entende? Tanto que Luiz hoje em dia é uma referência para muitos celestes e para muitos colegas, não? Para mim, foi muito importante. Né? Estava realmente perdido. Porque era aquela ideia de... A gente estava no SESC no início, né, organizando o SESC, e era uma ideia. Né? O SESC era uma ideia assim, e a gente tinha muita ideia. Uma ideia que eu tinha é que eu queria fazer a minha, já estava no mestrado, né, na década de 80, final da década de 80, a gente tinha na ESP umas dissertações de mestrado, assim, que era o trabalho da vida das pessoas. Não era uma dissertação como é hoje. Aí a minha demorou 4 anos, só para vocês terem uma ideia. E minha orientadora era a coordenadora do SESC, a Ana Maria Tambellini, que queria que eu fizesse a dissertação, a tese, com o inquérito que eu acompanhava, até coordenava a ação no inquérito de morbidade, e eu não queria fazer esse inquérito, não era a minha onda. Eu queria fazer acidente de trabalho. Eu tinha certeza que era o ponto fundamental que todo mundo estava discutindo no Brasil naquela época, as CATs, os acidentes de trabalho, e eu queria fazer das CATs do Rio de Janeiro. Né? E a gente já tinha uma ideia de querer trabalhar com a Secretaria de Estado de Saúde, fazer uma ação de programa junto com a Aroca, já no final, já em 87, 88. E aí eu tinha uma série de ideias, né? Mas a Ana Maria não queria me orientar nisso. Aí o Minaio, com esse jeito dele, né, de paizão e tal, e me ensinou uma coisa muito importante, porque eu não sabia escrever trabalho científico, né? Eu sabia muito mal, né? Eu nunca tinha escrito sistematicamente. Mas eu não vou falar. Não, ele sabe muito mais português que eu, né? Claro, isso ele sabe mais do que todos nós aqui, eu acho, mas tudo bem. Aí, Ofendendo os colegas. talvez no Pará, eu não sei, Simone. Agora, Paulo, Pena e Luiz, com certeza. Minay é melhor do que o Pará é meio poeta também, pode ser. Fadel também, mas de qualquer forma, para escrever uma dissertação, que eu acho que é o trabalho mais importante da carreira das pessoas, é o mestrado, porque depois do doutorado é mais tranquilo, que você já sabe fazer uma dissertação. Já tem mais ou menos uma ideia de como você vai produzir aquele trabalho. No mestrado você não tem, você só tem, e na época da ESP, era assim, as pessoas faziam realmente um trabalho inovador e muito importante. Só tinha gente importante fazendo mestrado na ESP. Né?
né? Você tinha... Era uma coisa muito assim, do início da reforma sanitária. Era a base da reforma sanitária, do pensamento da reforma sanitária estava ali. Assim. Então, cada coisa era super importante. Então, e eu, rebelde, não queria fazer o que a minha orientadora queria fazer, que eu fizesse. Né? Eu coordenava o projeto de campo, mas eu não queria falar daquilo, que é de morbidade, para mim, estudo transversal. O negócio, para mim, era uma coisa assim, perfil de trabalhador, de uma instituição pública. Não me dá. Eu queria fazer o diálogo com a saúde do trabalhador do Brasil, que é o que estava rolando, era uma discussão da questão dos acidentes de trabalho, dos óbitos por acidente de trabalho, que era uma questão de magnitude, de importância. E aí eu não abri mão, né, disso. E tinha milhares de ideias. E aí o Minaio foi me organizando a ideia. E para ele me tratar de uma forma mais amena, ele ainda colocou a Sônia Tedinho, para intermediário, para me acalmar também, para fazer com que não seja só ele que me falasse mal do meu texto. Né? E a Soninha aí passava dias assim construindo frases, era incrível. E aí comecei a aprender a fazer as frases, né? Com ele e com a Soninha. Aí comecei a aprender a fazer a frase, aí demorou um tempo. A gente fez a história de todos os... Eu fui para a Fundacentro, eu fiz uma revisão bibliográfica com todos os textos e livros que tratavam de acidente de trabalho no mundo que tinha na biblioteca da Fundacentro, em 10 anos. Aí a gente fez toda uma revisão bibliográfica que eu trabalhei com todos os resumos. Selecionamos alguns e fizemos algumas discussões temáticas em relação a esses resumos. Isso é uma parte. Fizemos a história da abordagem de saúde, de acidente de trabalho no mundo também, das teorias da culpabilidade, da ergonomia francesa e como era visto da Previdência Social. Então, a gente tinha uma discussão dessa estratégia da construção do acidente de trabalho junto com a mudança do processo de trabalho na história também. Então, a gente tinha também uma discussão de processo de trabalho para fazer a determinação social do acidente de trabalho, que era a dissertação. E depois peguei todos os registros de 87 e 88 na Previdência, no Rio de Janeiro, e fui lá na Previdência com um questionáriozinho e recopiei a tese lá dentro copiei as comunicações de acidente de trabalho à mão e depois botei no computador e fizemos tabelas, 120 tabelas. E aí fizemos essa descrição de tudo isso com variáveis de ocupação, setor, sexo, idade, tipo de acidente. Então, e aí isso era a dissertação, que ainda discutia a tal da subnotificação, tal, dificuldade das mortes. Então, criamos um índice de gravidade de acidentes de trabalho. Então, é um negócio assim doido. O Rufino, que estava na banca, adorou, fez poesia, falou disso, que era uma doutora. Mas o importante é que, para fazer isso, só o Minaio que me aturava para fazer essas coisas. Né? E aí, essa paciência que ele vai tendo de construção, e me ensinou, inclusive, também a orientar, porque eu também não sabia orientar, zero. Né? E com essa discussão, não só aprendi a escrever vários tipos de textos, porque como era uma dissertação que eu escrevi várias formas de ver a coisa, né, do acidente, e aí comecei a também poder orientar. Né? E aí estamos um pouco isso. E a organizar a discussão da saúde do trabalhador, né? Em vez de ser só ideia, né? E a coisa que ele falava, senta aí, bunda na cadeira, bunda não sei o quê, tem que ter bunda, tem que ter cabeça, tem que ter bunda. Aí era assim, bunda na cadeira, e eu era ruim de bunda na cadeira.
queria ficar na rua, entendeu? Eu sou o cara da rua o tempo todo, né? Aí tem essa coisa, essa diferença, mas aí passei 1 mês, 2 meses lá em Angra dos Reis, trancado na minha casa lá, dei um salto, e aí deu certo. Essas coisas deram certo, mas só por causa da paciência dele, não ficou nenhum momento reclamava, só falava mal, mas não reclamava. Não reclamava, não estava fazendo, mas falava assim, mulher. Posso contar um caso? Posso contar um. Pode. Mas a Soninha também teve. Eu queria destacar o papel da Soninha também, que. Não, a Soninha é fantástica. Era co-editora permanente do Milagre. Ela Milagre. não tinha mestrado, não é isso? Era duplinha de que acho que era a coisa mais ternura do SESC, era esses dois ali, que acolhiam todo mundo, me acolheu de uma forma muito legal. Bom, quando eu peguei o texto, quando me entregou o texto que tinha acumulado de tudo, não? Me encontrei, digo, ai meu Deus, por onde começar? Eu não tenho condições de ler isto, não? Mas eu vou entregar aqui para um revisor da editora Fiocruz naquela época, não? E para lhe ajudar, dar uma ajeitada, não? Na semana seguinte, me chama esse editor e diz, Minayo, lamento, mas não tenho condições. O que posso fazer com um trabalho em que tem 31 linhas sem uma vírgula? Isso foi fantástico. Esse aqui é o problema também, que eu escrevia também prosa, né? E tinha mania, muito pouco, não é que nem Fadel, mas entrava numa que também escrevia, desde garoto, desde 15 anos, 13 anos, eu era bem poeta. Então, tinha essa nitidez de liberdade poética. Minayo, assim, o Jorge fez o relato, né, da orientação dele, e a minha pergunta, na verdade, é um pouco, assim, porque o Jorge já estava ali na carreira, no SESC, já nesse lado de quem está indo, está na academia, né, vai trabalhar, vai pesquisa, vai dar aulas e etc. Mas como que é orientar o pessoal que vai, por exemplo, para o mestrado profissionalizante? Porque é um público diferente, né? Porque é um público que está no serviço e ele vai voltar para o serviço, né? Pode ser que um ou outro faça um doutorado, siga para outro caminho, mas é um público-alvo que ele é diferente daquele que já vai buscando a academia, o mestrado, o doutorado, daí vai dar aulas e etc. Como que é essa relação? Porque essa dificuldade de escrita, ela é real, né? No geral, para muita gente. Então, mas é mais do que a questão do escrever, é a questão do método, é a questão várias coisas que as pessoas já deixaram há muito tempo, né? Os bancos da faculdade foram trabalhar e aí ingressaram no mestrado profissionalizante. Queria que você falasse, porque você esteve envolvido, né? Querida Simone, o que você coloca como problema, para mim, é solução. Porque você não está teorizando solto, não? Mas está colocando teoria nos fatos, não? Compreende? Está dando consistência a algo que tem que ter resultados, não é? Pelo menos como eu entendo, não? Você não está fazendo um doutorado para um mestrado, tem um título, tudo bem. Só compra, alguns compraram por aí títulos à vontade, não? Mas o fato é esse de que no dia a dia, e que nesse dia a dia você está vendo com outra visão. Não está vendo o risco, mas está vendo enfim, o processo de trabalho, os riscos articulado, enfim, começa a você a ver um pouco a origem das coisas e o tratamento desde o ângulo da saúde pública.
Então, eu te diria que essa é a questão, não? Essa é a questão. E o mestrado profissional, acontece que o mestrado profissional, você tem que ter uns brutos orientadores, entende? E eu já briguei, e já me excluíram de alguns espaços, não? Por pessoas que não têm, estão dando a orientação que se dá a qualquer mestrando da academia, não? Quando se trata de fazer um MBA, que é partir de um projeto e a partir desse projeto que você está trabalhando, que você está fundamentando, está buscando outros olhares para acrescentar e demais, não? Essa é a minha opinião. Não sei se Jorge coincide. Eu coincido. E a minha não tinha dificuldade de escrever. O problema é que eu escrevia tudo desordenado. Eu escrevia feito doido. Agora, essa coisa de algumas pessoas, a gente pega que não tem não consegue escrever. Né? Agora, com essa linha de você ter uma objetivação no profissional, assim, muito ligado à atividade, é mais fácil agora. Não é o mais difícil. Mas concordo com o Minayo, que a solução está porque está próxima do trabalho, e isso é fundamental. Quer dizer, você tem logo um significado, você não tem aquela coisa de... A gente tinha as orientações do mestrado acadêmico, elas eram mais frágeis, porque tinha aquela história de um marco teórico, que na época, então, era quase um carimbo, né, de todo mundo tinha que ter um marco teórico, não sei o quê, aí depois tinha que ter um método, e depois fazer uma análise muito rebuscada, meio sociológica, meio ligada ao marco teórico, meio ligada ao objeto, e aí a pessoa que nunca fez absolutamente nada de ensaio, né, de escritura, se perdia de um jeito, e aí ficava muito fragmentado. A gente tinha um marco, um método e um resultado que poderia ser uma coisa legal e que nunca não tinha sido suficientemente elaborado, né, a partir daquele... ficava deslocado. Isso aconteceu em muitas dissertações, né? E aí, para mim, no meu caso, não é igual ao dele, ele tem uma marca mais forte. Cada aluno, para mim, foi diferente. Então, variava muito do aluno. Eu nunca aprendi com ele. O aluno que era importante, não era eu que era importante. Então, a questão buscar um pouco onde o outro pode chegar. Aí onde ele chega, né? Não é onde a gente quer que chegue. Do acadêmico, para mim, é mais complicado. É mais complicado do que o profissional. E mais que o profissional exige mais essa maturidade, porque ele exige maturidade em relação ao objeto. A gente tem que entender do que o outro está fazendo. Mais do que o acadêmico, que você pode ter mais por leitura, não por prática. Então, a gente que... Mas como nós, lá no SESC, não era um acadêmico, eu era de serviço, sempre fui de serviço. Você pegar essa ideia de... e mesmo o Minayo sempre teve essa ideia de educação popular, é serviço, pé no barro, né? Não é no livro. O livro tem também, mas o pé é no barro, né? Essa aqui é a questão, que é o legal disso, né? Que eu acho que essa dá um pouco mais... Exatamente porque a saúde é uma ciência aplicada, não é um lugar de teorias rebuscadas. Tem que aplicar. A gente está fazendo saúde pública para aplicar, para fazer diferença, né? E a gente estava... Eu acho que a pós-graduação do SESC
com essa contribuição que o BNAE dá, não é só da orientação, da organização, do corpo docente também, nos coloca num nível de contribuir para a construção da área. Não é uma coisa de um livro, de um artigo, tem uma obra conjunta. Eu acho que a pós-graduação do SESC, se a gente pegar e fizer uma revisão, né? uma análise das dissertações e tudo mais, dá uma... E a Cristina Strauss tentou fazer coisa disso em relação à vigilância e saúde do trabalhador, mas muito cortada pela vigilância. Mas eu acho que tem um material aí que você pode ver essa proximidade com o serviço, e aí assim se embaralha com o mestrado profissional também. E as coisas mais teóricas são as coisas mais frágeis, no meu entender.